Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a uma série de vídeos falando acerca dos paralelos entre a obra grega chamada Ilíada e o livro de Atos dos Apóstolos. Exatamente. Muitos cristãos não fazem ideia de que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro construído, costurado, literalmente. E que diversas histórias, ou melhor, histórias que constam no livro de Atos dos Apóstolos, foi inspirada estas histórias na Ilíada de Homero. Exatamente. O redator, ou escriba, ou escribas no plural, do livro de Atos dos Apóstolos, pegou diversos trechos da Ilíada e mudou para moldar a narrativa de acordo com a perspectiva da religião cristã. Mudou finais, mudou o nome de personagens, mudou a estrutura do pensamento para uma adaptação religiosa, mas os elos, mas os termos, as expressões, as construções, as fórmulas ficaram ainda em diversos trechos de Atos evidência. No meio acadêmico não há discussões acerca disto. A Ilíada serviu de base para diversas passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Nós faremos a utilização da referência bibliográfica de Dennis R. MacDonald. O livro, traduzindo o seu título para o português, seria O Novo Testamento imitou Homero? 4 casos de Atos dos Apóstolos. O livro foi publicado pela Yale University Press. Então, qualquer dúvida ou qualquer reclamação, qualquer refutação que o fundamentalista religioso tiver, não fique de chororô nos comentários. Procure o acadêmico, procure a Universidade de Yale, procure a imprensa universitária ou da Universidade de Yale. Vai lá, reclama lá, pega o avião, compra a passagem, vai lá nos Estados Unidos, seja onde for, e reclama lá. Escreva um livro, escreva uma tese de doutorado analisando o grego, como este acadêmico fez, e refute ele publicando um livro, publicando uma tese de doutorado revisada por pares. Mas não fique de chororô, de lenga-lenga nos comentários aqui do canal. Como vocês podem ver aqui agora na tela, a página 46 do livro, aonde o acadêmico coloca os textos em paralelo e analisa os termos empregados na língua grega. Ele faz a análise de diversos termos e construções gramaticais. Então eu vou ler o trabalho dele, mas você pode ter acesso a esta obra, a referência bibliográfica que eu citei. A minha leitura estará concentrada na página 46. Os trechos que o acadêmico analisou no grego são o trecho do livro 2 da Ilíada, da linha 17 até a linha 26, e ele também irá comparar este texto da Ilíada, livro 2, ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 3 e 4, 30 e 31.
E1. Ele irá analisar em um primeiro momento a visão de Cornélio. Ele também analisará a visão de Pedro e outros casos de Atos dos Apóstolos, que nós traremos todos estes conteúdos aqui no canal. Como eu disse outrora, será uma série de vídeos abordando este tema. Ilíada, livro 2, a partir da linha 17, irá dizer: rapidamente, ele, Oneiros, chegou aos navios velozes dos aqueus e foi para Atreides Agamenon. Ele o encontrou dormindo em sua cabana. Então ele ficou acima de sua cabeça, à semelhança de Nestor. O divino Oneiros falou: você está dormindo, filho do sábio Atreu, um homem sobrecarregado de decisões, em quem seu povo confia com tantas preocupações, não deveria dormir a noite toda. Agora ouça com atenção. Atos 10, 3 e 4, 30 e 31. Por volta da hora 9 do dia, ele viu claramente em uma visão um anjo de Deus vindo até ele. Verso 30 e 31. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, em outras traduções, com vestes deslumbrantes. E disse Cornélio, e assim continua o texto de Atos. Vamos à análise do acadêmico Dennis R. MacDonald da estrutura destas duas passagens na língua grega. Em cada coluna dos textos apresentados, um anjo do Deus vai até um líder militar em sua casa. Então vai até Cornélio, que é um líder militar. Vai um anjo de Zeus até Agamenon, que é um líder militar. Então o anjo do Deus fica diante dele parecendo um homem e se dirige a ele pelo nome. Então o anjo aparece e chama a ambos pelo nome. O anjo ficou diante de Cornélio. O anjo estava acima da cabeça de Agamenon, ou seja, em pé. Agamenon deitado, ele em pé, acima. Esse uso do verbo na expressão grega e dos compostos era comum nas imitações gregas do sonho falso ou do sonho mentiroso. O que isso quer dizer? Nós vamos ver. A diferença mais marcante entre os dois relatos diz respeito à vigília de Cornélio. Então Cornélio está claramente desperto, enquanto que o texto da Ilíada sugere claramente que Agamenon dorme. O que ele vê é chamado assim de visão e não de sonho. Claramente no texto de Atos, o que Cornélio tem é uma visão. Observa-se isso pelo uso da expressão grega ali empregada. Ele viu claramente, não à noite, mas à luz forte do dia. Cornélio olhou atentamente para o anjo, tremeu, ou seja, teve medo, e assim falou com ele. Isto não é um sonho, e por essa razão não há uma repreensão ao estado de Cornélio. Então, essa maneira de construção de história, ela era muito comum. Nós vamos ver exemplos aqui. O acadêmico dá exemplos na literatura grega. Era muito comum esta construção para dizer que o personagem está tendo uma visão, está tendo uma percepção visual, metafísica de algo transcendente, como um anjo, por exemplo. Mas é um tipo de construção literária muito comum de falso sonho ou de falsa visão. Falso sonho seria essa visão que não ocorreu na realidade, porque ela é comum na literatura grega. E vamos aprofundar isso. Na Ilíada, Oneiros repreendeu Agamenon. Não é certo que um homem com seus graves deveres durma a noite toda. As repreensões por dormir também aparecem nas imitações da cena.
Laio a Etíocles, em Estácio e Mercúrio, a Aníbal em Cílio. Ou seja, nós temos vários exemplos disso na literatura grega. Repreensões à preguiça, mas não ao sono, aparecem em Heródoto e Virgílio. Cornélio, por outro lado, está vigilante, orando constantemente. Então, na construção literária, já há uma troca de ação do personagem. Não, Cornélio é vigilante. Cornélio não está dormindo como Agamenon. Cornélio está desperto. O anjo não acorda Cornélio. Cornélio tem a visão e percebe o anjo. Calma, vamos aprofundar mais. Esta expressão de aprovação divina na Ilíada é uma farsa cruel. Na Ilíada, na verdade, Zeus estava punindo Agamenon por ter insultado Aquiles. O mesmo se aplica às garantias de aprovação na maioria das imitações, incluindo Virgílio, Estácios e Cílio Itálico. Em Atos, porém, o sentimento é genuíno. Ou seja, na construção de Atos dos Apóstolos, Deus é sincero e não é vingativo como Zeus, ou punitivo como Zeus. Então você percebe a mudança na estrutura literária para fazer a adaptação conforme o propósito do escriba, do redator. Comando a um mortal. Os sonhos miméticos dos líderes militares envolvem invariavelmente ordens para enviar soldados à morte. Então essa fórmula de sonho mimético vai sempre desaguar por parte da divindade numa ordem para o militar, porque está dentro da construção da conjuntura que está dialogando com o militar. E nessa construção, soldados são enviados para a morte. Oneiros enganou Agamenon para que enviasse soldados contra Troia. Os sonhos de Heródoto incitaram Xerxes a enviar tropas contra a Grécia. Alecto ordenou que Turnos liderasse seu exército contra os troianos. O sonho de Pompeu encoraja-o a marchar contra César. Laio disse a Etíocles para armar a cidade contra Polinéces. Mais exemplos? Mercúrio ordenou que Aníbal atacasse a Itália. Porém, preste atenção, a mensagem do anjo a Cornélio foi irênica. Envie homens a Jope, que convoque um certo Simão, chamado Pedro. Ele reside na casa de Simão, um curtidor, perto do mar. Ou seja, enquanto as ordens da Ilíada, no livro 2, e suas imitações ordenam campanhas militares, o anjo ordena uma visita amigável a um apóstolo. A missão de guerra, então, nós observamos, é trocada por uma missão de salvação. A visão de Cornélio, portanto, é verdadeira e salvífica. Esta é a característica que o texto quer transmitir. A visitação do anjo é uma resposta genuína às orações e esmolas de Cornélio. E a ordem para que ele procurasse Pedro resultará não apenas na sua própria salvação, mas também, preste atenção, na da sua família, potencialmente representando ali de todos os gentios. Então você percebe claramente a mudança de ideia na estrutura textual para com a finalidade da religião insurgente. Então vamos lá, garantia de vitória. Não há garantia de vitória no primeiro ou no segundo relato da visão de Cornélio. Preste atenção, isso dentro da estrutura do próprio livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando Pedro reconta a história, ele acrescenta que o anjo havia dito a Cornélio que mandasse chamar o próprio apóstolo para ouvir palavras através das quais você e sua casa, que aspas, serão salvos.
Então você vê claramente a estrutura do texto sendo transformada para o objetivo da religião cristã. Olha o que o acadêmico irá dizer em uma análise exegética da construção gramatical. O uso do futuro passivo aqui, em vez de um subjuntivo ou optativo, garante o cumprimento futuro. A promessa implícita na ordem do anjo seria de fato cumprida, ao contrário das promessas divinas no livro 2 da Ilíada e na maioria dos seus imitadores. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você, por alguma razão, não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.